Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo para vocês mais um corte nessa segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, trazendo informações diárias para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil. Então, você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos. Mais um post que nós vamos reagir junto aqui no canal da ESPN Brasil, galera. Do Botafogo, né, que perdeu para o Madureira com o time misto, poupando os jogadores. Por quê? Porque nessa quarta-feira tem jogo atrasado contra o Flamengo. E o Felipe Luiz deu uma declaração que deixa no ar assim, vai mudar daqui para frente o que escala, pensando em não cansar demais os jogadores ou estourar os jogadores para a temporada? Vamos começar a falar desse Botafogo e Flamengo aqui com a sonora do Felipe, com a entrevista do Felipe. Eu já falei, eu falo uma, duas, três e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais pra frente, vou querer ganhar o Carioca. Não vai servir de desculpa para nada, porque com o time, que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar, mais do que suficiente para poder ganhar. Segundo tempo a gente começou em cima deles, criando chances e é claro que tem ajustes que temos que fazer, mas não acredito que tenha faltado ousadia. Tem sim um mérito grande do Fluminense em poder defender, em ser muito agressivo na marcação, fazer bastante faltas e pararam bastante o jogo, e isso é mérito deles. Jogadores que não estavam tão bem do Fluminense, eles aparecem, eles crescem nesses momentos. Então a gente vê a melhor versão de Martinelli, de Arias, o próprio Fuentes, lateral esquerdo, fez um grande jogo, e a gente viu hoje um grande Fluminense. E um grande treinador que sabe defender muito bem, como ele fez, que é o Mano. Então, mas não está engasgado, nunca eu penso assim. A única coisa que eu penso agora é em ganhar o próximo jogo. E assim eu vou para frente, pensando para frente, não fico remoendo. Tá aí o Felipe Luizinho falando sobre o Fla-Flu, né, que foi ruim de... E já projetando a sequência. O Botafogo também poupou jogadores. Acho que o recado que o Felipe dá verbalmente é meio que o recado de todo um time que vai disputar, principalmente os que tem um Mundial, né? Que é o caso do Botafogo, pensando na temporada como... Assim, eu entendo aquilo que ele está falando, que não vai desgastar, ele falou matar, né? Mas desgastar jogadores com sequência de jogo, porque assim, ó, o Alexandre já se lesionou. Saiu logo no início do jogo, bem no início, já sentiu, 7 minutos. Opa, podia piorar, levantou a mão, entrou Ayrton Lucas. E eu acho que é nesse sentido, o De La Cruz também com problema, ficou de fora, a Arrascaeta também. Então ele está seguindo as orientações do departamento médico, departamento ali, o pessoal da fisiologia, tem um elenco muito bom, e aí eu concordo com ele, falei isso do Palmeiras e falo do Flamengo. Tem um time suficiente para brigar pelo título, para ganhar o jogo. O Fluminense também estava desfalcado. O jogo era muito mais pressão para o Fluminense do que para o Flamengo. O empate é pior para o Fluminense, né? na circunstância do campeonato. Agora, o que me chamou a atenção é que o time que entrou para jogar, o time titular que entrou para jogar, ele foi poupado no meio de semana. O Flamengo deu uma goleada, sim, né? O Pascoal até falou, porque não jogou para isso tudo. O que criou, a bola entrou. Mas, pô, a Portuguesa, né, teve chance também. Mas o Flamengo meteu 5-0. E não era com o time titular, era com o time alternativo. E a resposta física não foi boa. Calor, Rio de Janeiro está demais. O Brasil, mas o Rio de Janeiro está demais, muito calor. Reclamaram da condição do gramado. Teve tudo isso, tem que ser dado desconto, mas fisicamente o Flamengo tinha um time que foi poupado e treinou e se recuperou para jogar o Clássico. E não teve uma resposta boa, tecnicamente muitos erros, e aí do lado do Fluminense também, mas o Fluminense, a postura do Mano Menezes inibiu a saída de bola do Flamengo, adiantou, marcou mais lá. Ele falou até que o Fluminense, o Mano, o grande treinador, sabe marcar, mas ele marcou no campo ofensivo. Pressionou e dificultou a saída de bola do Flamengo. Isso proporcionou muitos erros e uma tática que não estava boa para os grandes jogadores dos dois times, tirando o Arias, que o Arias ele tem função diferente, está jogando bem, está incomodando.
Mas os grandes jogadores do Flamengo não estavam num dia feliz, não renderam. Então, assim, o jogo foi de baixo nível técnico e com pouquíssimas finalizações para a grandeza que tem essas duas equipes. Agora, acho que foi pior para o Fluminense, né, que vai ter que estar torcendo para os outros resultados. Não depende só dele para classificar o Fluminense. O Flamengo depende dele. Ainda tem um jogo atrasado que é contra o Botafogo. E esse clássico com o Botafogo poupando os titulares, perdeu para o Madureira porque poupou visando o clássico. Esse jogo ganhou contornos de mais uma decisão. Principalmente do que aconteceu depois da Supercopa, né? Que todo mundo falou que houve um domínio ali do Flamengo. Com certeza o Botafogo está se preparando para que isso não se repita. Mas se o Botafogo jogar com aquela preguiça que jogou aquele jogo da Supercopa, vai tomar outra cacetada. Mas o pessoal descansou agora contra o Madureira. Mas eu espero que eles estejam refletindo a respeito. Para jogar daquele jeito, vai tomar, vai perder e pode até passar vergonha. Porque se o Flamengo jogar inteirinho, o time escalado inteirinho do Flamengo, aí fica difícil pro Botafogo. O Botafogo ainda tem um bom time, não é o mesmo do ano passado, mas ainda tem um bom time. Mas quando precisa do banco de reservas, não acontece. Não acontece. Por isso é que o Botafogo... Aliás, com todo respeito ao Botafogo, hein? Quem jogou foi o Madureira, hein? Quem jogou foi o Madureira. Bonita a camisa do Madureira, achei uma camisa sensacional. Tricolor suburbano. Parabéns pro Madureira, a camisa é bonita demais. E o time do Botafogo, esse que jogou contra o Madureira, sim, ele não é o Botafogo, né, gente? Quando o Botafogo começou o campeonato, que eu falava, isso não é o Botafogo? Isso aí não é o Flamengo? Aí o pessoal, mas fazer o quê? É o que temos para o momento e tal. E aí, o que temos para o momento é isso aí. Cria essa dificuldade. Vai ter que botar o time inteiro para jogar contra o Flamengo. E aí o Felipe diz o seguinte, vou mesclar o time de novo. Não vou botar o time titular, porque o titular é aquele que jogou naquela partida de decisão. Mas esse mesclado, só uma informação, o Alexandre ele sai sentindo uma lesão na coxa esquerda, grau 1, constatada a lesão, deve ficar uns 20 dias fora, né? Em compensação, o time misto deve prever as voltas do De La Cruz e do Arrascaeta. Precisa saber disso. Essa é uma outra questão. Porque o Arrascaeta está naquela fase de entrar, joga um pouco e sai, fica fora. O De La Cruz entrou, jogou, fez uma... Como é que é o negócio? De contenção de carga? Gestão de carga. Gestão de carga, entendeu? Gestão de carga, para mim, é caminhão, que você bota um monte de coisa em cima, você tem que fazer a gestão da carga que vai em cima do caminhão, que é para equilibrar o caminhão. Gestão de carga, você está poupando os caras. Fala aqui o português, claro, eu estou poupando o time, porque eu preciso desses caras num momento importante. Sim, entendeu? Que não necessariamente é o Carioca, isso, pode ser lá na frente. O nosso fã de esporte que vê o programa... O problema é que eles têm clássicos, né? Então, tem clássico. Exatamente isso. O Botafogo vai jogar com o time principal contra o Flamengo e depois, no final de semana, contra o Vasco, vai ter que jogar. Para classificar, vai ter que jogar. Tem que botar todo mundo para jogar. Não, é o Flamengo que joga contra o Vasco, não é? No final de semana? Desculpa. E aí depois, tem dia 23, tem Vasco e Botafogo depois também. É isso. Tem Vasco. É isso. Então, aí é o que o Felipe Luiz diz. Desculpa, confundi. Aí o que o Felipe Luiz diz. Ele não vai matar os jogadores nos dois ele vai dar uma segurada. Vai ter que escolher o maior. Mais uma informação, a pedido do Flamengo, a Ferge alterou o horário do jogo do final de semana entre Flamengo e Vasco da Gama. Era marcado para as 4h30 da tarde, vai ser 9h45 da noite pelo calor no Rio de Janeiro. Foi o primeiro jogo que o Flamengo fez nesse horário, né? No Rio, no Campeonato Carioca. Silas, quero te ouvir também um pouquinho sobre essa projeção, sobre o fato do Botafogo ter poupado seus jogadores e o Flamengo também olhar diferente para essa sequência com clássicos. É que o Botafogo, ele estava com sangue doce, né? Ele é campeão da Libertadores, ele é campeão brasileiro. E aí ele perde aqueles... não é que ele perde muitos jogadores, mas a importância dos jogadores que saíram é absurda, né? Sim. Só o Luiz Henrique e o Almada. Luiz Henrique e Almada, né? Júnior Santos. Ou seja, esses jogadores são... Tudo bem, o Eduardo, né? Que saiu, o Tiquinho saiu. Mas esses jogadores era o ataque do Botafogo. Também chegou o Arthur. E aí, essa derrota para o Flamengo... já vira uma chavinha lá no Botafogo, que na Supercopa, né? Na Supercopa. Ou a gente começa de novo a ficar ligado, porque essa gordurinha já está acabando do Brasileiro e da Copa Libertadores, porque tem muita coisa grande pela frente. E do lado do Flamengo,
é o contrário. O Flamengo termina bem e começa bem, ganhando a Supercopa contra o Botafogo. Um treinador que está chamando a atenção de todo mundo, que é o Felipe Luiz, não só com as escalações, a forma de trabalhar, o planejamento tático, mas também com as declarações que ele dá a respeito, sabe? Não tem medo de perder o emprego, não. Eu vou fazer isso aqui, se tiverem que me mandar embora, mas eu vou fazer isso aqui porque eu estou semeando também na minha carreira. Agora, o Flamengo tem muito mais gente, né? A gente falou aqui do clássico que foi de muito elenco, ruim, né? Olhando o elenco, mas sim. a cabeçada que o Everton Cebolinha dá e a defesa que faz o Fábio foi, assim, tudo bem, foi muito pouco pela grandeza dos dois times, mas o Flamengo, mesmo sem o Pedro, mesmo com a saída do Davi Luiz, do Alcaraz, Fabrício mesmo Bruno, o é Fabrício favorito? Bruno, eu acho Pra que quarta-feira? Eu acho que é. A gente porque vai falar parece que mais. pegou um trilhozinho melhor, A gente vai falar mais. Vamos... E por estar aqui acompanhando a gente. E antes do tema do vídeo, e é claro que o mercado da bola é o tema, está agitando a galera, muita gente ainda na expectativa de ver jogadores sendo contratados, jogadores negociados, e o Flamengo, como sempre, embora até agora no mercado da bola esteja mais tímido do que em outros anos, até porque não precisa tanto, trouxe o Danilo e o Juninho, surge uma informação que vem do jornal Express, da Inglaterra, de que o Manchester United, que não quer permanecer com Casemiro, quer emprestar ou vender o jogador, admite emprestá-lo ao Flamengo, pagando uma parte dos seus salários. Obviamente que isso aí gerou um grande alvoroço. Mas vamos aos fatos, né? Como eu já disse anteriormente, o Flamengo não precisa de tantas contratações assim. O técnico Felipe Luiz cansa de dizer, e com razão, que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, o elenco com mais opções, e é um fato, é verdade isso. Outro ponto, o Flamengo tem uma negociação avançada com o Jorginho, jogador de 33 anos, que viria no meio do ano já para a disputa do Mundial de Clubes. As partes já estão acordadas e só falta realmente a assinatura para oficializar Jorginho. Jorginho tem 33 anos e ele é um dos pontos que inviabilizaria, difícil falar essa palavra, né? A vinda do Casemiro, porque não faz muito sentido você contratar jogadores ali para o meio-campo, formariam uma belíssima dupla, Casemiro e Jorginho, sem dúvida alguma, mas com uma idade já um pouco mais elevada, tem que balancear um pouco isso aí. E para a posição do Casemiro, o Flamengo tem ali o Pulgar, tem o Everton Araújo, que está sendo lançado, é um jovem com muito potencial. O Felipe Luiz está buscando recuperar o Alan. Então, esse é um ponto que atrapalha. A prioridade do Flamengo é contratar o Jorginho. E o mais importante, o que mais atrapalha, o Manchester United topa do Casemiro para onde ele for. O Casemiro, é sempre muito delicado falar em salário e tal, uma questão muito particular, pessoal, mas segundo informações da imprensa inglesa, o Casemiro recebe algo em torno de 9.600.000 reais por mês. Faz as contas aí. O Flamengo, para ter o Casemiro e pagar 50% disso, teria que fazer ali um investimento na casa dos 4,5 milhões de reais, se aproximando de 5 milhões de reais de salário por mês. O Flamengo, negociando com o Jorginho, que é a sua prioridade, está no seu teto, está no seu limite, que é um salário na casa de 2 milhões de reais. Ou seja, esse aí é o checkmate. É o que define que o Casemiro não virá para o Flamengo. O Flamengo terá que pagar
5 milhões de reais aproximadamente de salários para o jogador, o que corresponderia a aproximadamente metade do que ele recebe no Manchester United. O mercado europeu está fechando e o mercado turco surge como uma ótima oportunidade para o Casemiro. Então, galera, Casemiro no Flamengo, sinceramente, no mundo do futebol, tudo pode acontecer, mas eu acho que não faz o menor sentido pela linha de trabalho que está sendo seguida pela administração do Flamengo, pelo planejamento financeiro, pelo planejamento administrativo. Não que o Casemiro não seja um ótimo jogador e uma grande contratação, obviamente que é, pô. Casemiro é um grande jogador, com uma história fantástica no futebol europeu, com grande passagem pela seleção brasileira, mas neste momento... Anota na agenda aí, tá? A Conmebol divulgou a data do sorteio da fase de grupos da Libertadores. Vai ser no dia 17 de março, cai numa segunda-feira, tá bom? 17 de março a gente vai saber aí quais são os grupos da fase de grupo da Libertadores. Lembrando que dos times brasileiros já tem Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo e Fortaleza confirmados na fase de grupos. Corinthians e Bahia estão naquela fase de mata-mata, que é pré-Libertadores, que a gente chama, né, para vocês entenderem. Mas eu não gosto de falar pré-Libertadores porque essa fase mata-mata já é Libertadores. Então é a fase mata-mata que antecede a fase de grupos. Então... fica aí a informação para vocês, anota na agenda aí, porque é um dia importante, é um dia que costuma ser badalado, inclusive, e também costuma ser lá no Paraguai, na sede da Conmebol. Falar sobre o gramado do Maracanã, que foi alvo de muita crítica após o Fla-Flu, teve gente, o Léo Pereira disse que até a coluna dele ficou doendo, Thiago Silva disse que ele teve que sair com dores no pé por conta do gramado, Felipe Luiz reclamou, muita gente reclamando, e a empresa Greenleaf, em contato com a reportagem do GE, lembrando que essa empresa é responsável pelo gramado, reforçou que o campo é híbrido, 10% dele é sintético, costurado a cada 2 centímetros de grama natural em toda a extensão. Ainda segundo eles, o gramado sobe entre 1 centímetro a 1,5 centímetros a cada ano por meio da aplicação de areia para o nivelamento. A partir disso é feita a raspagem para deixar a fibra exposta novamente para ter a eficiência, manter a estabilidade e resistência do solo. É por esse motivo que há a sensação do gramado mais duro. Além disso, a empresa afirma que o gramado híbrido já é mais duro do que o natural. Para o jogador não ter essa sensação, é feito o processo chamado de descompactação no campo com uma frequência maior. Em gramados híbridos, o procedimento é feito uma vez por mês, mas neste começo do ano, a Greenleaf afirma que foi feito entre 2 a 3 vezes no mês. Mas, novamente, não tem dado certo, porque, novamente, o gramado do Maracanã é alvo de muita crítica, mesmo um mês parado aí para tratar o gramado. Então, podemos dizer que o gramado do Maracanã também está em, como que a gente pode falar, pré-temporada, ainda está se adaptando à temporada. Inacreditável isso, mas vamos em frente, vamos falar sobre o futuro treinador do Sub-20 do Flamengo, o técnico português Nuno Campos. A gente trouxe essa informação para vocês. Entre Flamengo e Nuno Campos, tudo acertado. Ele vai chegar no fim de fevereiro para se apresentar ao Flamengo e ele vai chegar pelo menos com um auxiliar, que se chama Miguel dos Santos. E muita gente me questionando, confesso para vocês que eu não lembro se eu já expliquei isso, mas para a audiência rotativa eu vou explicar novamente. Por que que ele só vem no fim de fevereiro? Isso foi uma estratégia do Flamengo, foi de propósito, porque o Flamengo achava que se ele começasse a trajetória dele aqui no Sub-20 do Flamengo, já pegando uma Libertadores Sub-20, poderia pôr em risco, digamos assim, o começo da trajetória dele aqui no Flamengo. Então, em outras palavras, para não queimá-lo, porque é assim que a gente fala na gíria do futebol, para não queimá-lo, a diretoria do Flamengo optou por manter o Cléber dos Santos na briga pelo Libertadores Sub-20, e aí o Nuno Campos assume após a Libertadores Sub-20. Muita gente da imprensa de Portugal me procurou dizendo que esse profissional é muito bem avaliado, mas que não tem, isso é apuração, não tem nada a ver com uma futura saída do Felipe Luiz para poder substituir o Felipe, não tem nada a ver mesmo.
O Flamengo quer esse profissional para o sub-20 mesmo, entende que ele pode fazer um trabalho, uma metodologia interessante junto com o Felipe Luiz, nesse trabalho conjunto, elenco profissional e sub-20. Galera, teve também um comunicado oficial do Flamengo. O Flamengo informou que para a partida dessa quarta-feira, dia 12 de fevereiro, contra o Botafogo, não haverá venda de ingressos nas bilheterias do Maracanã nos dias de jogo. Os ingressos poderão ser adquiridos de forma online, permanecendo disponíveis até o intervalo da partida ou em pontos de venda físicos, com acesso por reconhecimento facial. Os pontos de venda estão lá no site oficial do Flamengo, tá? Mas fica aí essa informação para vocês. E por falar em informação, o José Boto, ele deu uma interessante entrevista à CNN. Ele falou sobre vários assuntos, peguei aqui 2 declarações dele que me chamaram a atenção. A primeira foi o seguinte: não é minha área, mas o problema... Isso aí, nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla Hit, nessa segunda-feira aí, trazendo novidades para vocês aí sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, se você está gostando do nosso conteúdo aqui no YouTube, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Lembrando para vocês que o próximo jogo do Mengão vai ser na quarta-feira, dia 12 aí de fevereiro, às 21h30, clássico carioca aí no estádio do Maracanã. Flamengo versus Botafogo, Botafogo versus Flamengo. O jogo será aí às 21h30. Então, Flamengo aí muda o horário aí do clássico entre Flamengo e Vasco, né? Clássico também que vai ser no estádio do Maracanã. O jogo estava marcado para as 16h30 da tarde. Mas o jogo agora vai acontecer às 21h45 da noite aí. Próximo sábado, às 21h aí, por causa do tempo, né? A gente viu o último jogo aí, o clássico Fla-Flu aí, muito quente, o estádio do Maracanã, Rio de Janeiro muito quente. E prejudica muito o futebol, né?